a diferença entre, a confusão que normalmente se faz entre educação de tempo integral e educação integral. Educação integral, na verdade, é redundância. A educação ou é integral ou ela não existe. A educação de tempo integral se entende normalmente aquela educação que se dá o dia todo, em que você prolonga o tempo que a criança aprende, o tempo que a criança está sendo educada. E aí tem outra confusão: educação de tempo integral e escola de tempo integral. Educação de tempo integral é plenamente defensável. Escola de tempo integral, há controvérsias. Depende do tipo de escola que você tem. Se você tem escola que nós temos aí, que é ruim, que é contra a criança, escola de tempo integral, aumentar o tempo de escola da criança é aumentar o seu martírio. Porque nós usamos, de um modo geral, nas escolas do Brasil, com raríssimas exceções, não estou falando das exceções, são muito raras e honrosas, nas escolas do Brasil, em geral, a educação usa uma metodologia, um modo de ensino que é de mais de um século atrás. Precisa novas maneiras de ensinar. Pensar a educação não simplesmente de transmissão de conhecimento, mas educação de formação humana integral. Então aí, educação de tempo integral, totalmente a favor. Não há como ser contra isso. Ou explorar menos os pais para que os pais tenham condições de dar uma escola de educação integral. O rico, de um modo geral, tem educação integral, mas não é feito numa escola. Ele tem a aula de natação, ele tem a aula de piano, a aula de inglês, a aula de informática, ele tem o clube, ele tem a viagem, ele tem o teatro, ele tem o cinema, ele tem os museus, ele tem toda uma série de atividades e mecanismos que faz com que ele tenha uma educação integral e de tempo integral. Para a escola, para a grande massa da população, quer se dar uma solução que é totalmente desqualificada. Coisa é você se preocupar com a educação, com uma educação de verdade, com uma educação integral, e naquele meio em que você está, você vê que uma solução plausível para atender bem aquela população específica, é o caso do Anísio Teixeira, que fundou a Escola Parque no Rio de Janeiro, era fazer uma escola integral, gostosa, porque ele foi um dos grandes educadores da Escola Nova, uma escola que faz com que os alunos se sintam sujeitos, tenham autonomia e gostem de estudar. E nessa escola, num contraperíodo, ele tinha coisas para trabalhar, para usar as mãos, para fazer trabalhos manuais, para aprender inclusive uma profissão. Isso é uma coisa. Veja, aí no primeiro plano está o educando, a preocupação com o educando. Percebe? Ninguém está querendo tirar a criança da rua simplesmente. Como acontece, por exemplo, em escolas hoje no Brasil. Você vê escolas, iniciativas pontuais de donos de escolas, de coordenadores pedagógicos, de orientadores educacionais, de professores, de educadores do modo geral, que fazem lá uma escola privada ou mesmo pública, que procura fazer uma escola que atenda aos interesses da criança, para fazer uma escola que aprenda melhor. Tudo bem, isso é uma coisa. É diferente você utilizar isso como pretexto para um sistema de ensino inteiro em que você se esquece da criança e se preocupa apenas em pegar massas de crianças, de jovens, de adolescentes e jogar na escola, sem dar as mínimas condições. Falta afeto, falta interesse pela criança, falta amor, falta condições para que a criança se faça sujeito e aprenda. Tudo é feito de uma forma antiga, tradicional, e não se muda a maneira de ensinar. Animação, Thaís, uma jovem negra, acena e anda por uma rua. Mas poderia ser Paulo, Um jovem branco. Lucas, Um jovem de cabelo black power. Neuza, Uma jovem de cabelo curto, raspado de um lado. Antônia Uma jovem albina. ou Fábio. Um jovem cego. Mas vamos falar de Thaís. Como todo ser humano, Thaís é composta por múltiplas dimensões: A silhueta de Thaís ganha cores. intelectual, O cérebro cinzento. emocional, O coração vermelho. física, A pele negra. ética, cultural, Os óculos de grau. entre outras. Tudo isso junto torna Thaís uma pessoa singular, única como cada um e uma de nós, Thaís caminha pela rua. com vontades, necessidades e formas diferentes de aprender. Por isso é necessário o reconhecimento do direito de aprendizagem de todas e todos para terem acesso a uma educação que acolha e valorize as diversidades
e diferenças. Uma educação integral e inclusiva. Num totem, as placas lazer, cultura e saúde fundem-se na de educação integral e inclusiva. Thaís sorri e segue. E como as organizações da sociedade civil podem contribuir com a educação integral e inclusiva de crianças e adolescentes? Numa fachada, a placa OSC. No mapa de rua, círculos com instituições e pessoas ao redor da OSC. Em primeiro lugar, conhecendo seu território. As demandas e potências do próprio território são extremamente importantes e poderão nortear as tomadas de decisão da organização. Em casa, Thaís lê. Em segundo lugar, entendendo que educação não se dá apenas na dimensão intelectual. Estamos pensando no desenvolvimento integral. E com isso, é preciso olhar para as múltiplas formas pelas quais crianças e adolescentes podem aprender e se desenvolver plenamente. Thaís em diversos ambientes do território. Como, por exemplo, por meio da arte, Ela tira fotos, do convívio social, conversa com Antônia, do meio ambiente, rega plantas, da cultura, toca violão. do esporte, do lazer. De cabelos Black Power presos em Maria Chiquinhas, camisa e calça justa, ela pedala e passa por uma OSC. Nesse sentido, o diálogo entre organizações e território é fundamental para saber em qual dessas multidimensões podem e precisam atuar. Balões de diálogo unem a OSC a pessoas e instituições. Nenhuma organização sozinha conseguirá suprir toda a demanda do seu território, mas pode agir como facilitadora, articulando e fazendo parcerias com outras instituições para que o trabalho coletivo contribua com a melhoria dos territórios em que atua. Lembrando sempre que o desenvolvimento integral só é possível se olharmos pela perspectiva da equidade, reconhecendo as singularidades de cada pessoa, garantindo assim o pleno desenvolvimento do ser humano. Educação integral não é a mesma coisa do que escola de tempo integral. Educação integral é uma concepção de que o ser humano é um sujeito total, integral, enquanto sujeito de conhecimento, de cultura, de valores, de ética, de identidades, de memória, de imaginação. E a educação tem que dar conta de todas essas dimensões da formação do ser humano. A própria LDB, no artigo 2º, ela coloca isso. A função da educação é garantir o pleno desenvolvimento do ser humano. Essa seria a ideia de educação integral. Tá? Agora, a ideia de educação de tempo integral, ela em parte coincide com isso, no sentido de que para poder dar conta de todas essas dimensões da formação humana, é necessário mais tempo. Mas não só mais tempo na escola. A escola não é necessariamente o tempo de educação integral. A gente se educa no trabalho, se educa na família, se educa no convívio, se educa até lutando pela vida, se educa uma criança que luta pela vida na cidade, que luta um adolescente que luta pela sobrevivência, ou um jovem, eles também estão em processos de formação. A formação humana não se dá só na escola. A escola tem que garantir também ser um tempo de formação humana, mas ela tem que reconhecer que além do tempo da escola, enquanto tempo de formação humana integral, há outros tempos. E esses outros tempos têm que ser levados em consideração. A escola tem que dialogar com os outros tempos de formação humana. A ideia de que fora da escola não há formação, isso é falso. Fora da escola há formação e muita formação. Às vezes formação mais forte, mais marcante do que a formação no tempo de escola. Educação integral não é uma modalidade de ensino. É uma concepção de educação que coloca o aluno no centro do processo e busca o desenvolvimento dos indivíduos em todas as suas dimensões: física, emocional, intelectual, cultural e social. Todos nós estamos sempre aprendendo, a qualquer tempo e em qualquer lugar, dentro e fora da escola. E reconhecer a riqueza de saberes do território onde a escola se insere é construir uma educação com vínculo, com significado. Uma escola orientada para a educação integral necessariamente busca a participação de todos os atores envolvidos e promove o diálogo. Ela ultrapassa os limites do espaço escolar e se apropria do bairro, da cidade. Para garantir o desenvolvimento pleno de todos os estudantes, é preciso um engajamento de múltiplos setores. E é preciso também de políticas públicas adequadas. O desenvolvimento pleno dos indivíduos é um direito previsto na Constituição brasileira, e o papel da educação integral é garantir que todos e todas tenham as ferramentas necessárias para seguir aprendendo e se tornarem cidadãos autônomos, capazes de construir seus próprios projetos de vida.